Você sabe aquela história do eu sempre fiz e nunca deu problema? Pois é, até que o problema vem, né? Esse é um exemplo das sociedades em conta de participação constituídas por médicos, tá? Se você é médico e estiver numa estrutura como essa que eu vou tratar aqui no vídeo, esteja muito atento porque você está sob risco tributário relevante. E quem está falando isso não sou eu, é o próprio CARF, o Tribunal Administrativo da Receita Federal, que julgou procedente uma autuação da Receita Federal que desconsiderou uma SCP, né, uma sociedade em conta de participação feita entre médicos, e o pior, tá, gente, que na minha visão é o mais grave, autuou a pessoa física do médico. Então, às vezes a pessoa pensa, eu estou aqui na sociedade, se der um problema, algum problema tributário, quem vai responder é a sociedade. Pois é, não foi o que aconteceu. Não é o que acontece nesses casos de desconsideração da SCP. Tá? A autuação vem na pessoa física e o acórdão caracterizou o valor recebido pelo médico como rendimento tributável. Sabe o que isso significa? 27,5% na pessoa física. Mais multa de ofício de 75% a 100%, juros Selic, você recebe uma bomba. Você está aí trabalhando, né? Dando duro aí no plantão, né? Estando certo de que está amparado juridicamente por um instrumento societário que você não está cometendo nenhuma irregularidade, aí te vê uma bomba dessa. Então veja, esteja atento a isso, eu vou explicar aqui, tá? Estou falando de SCP de médicos, porque é o exemplo do acórdão, mas isso se aplica de forma geral a quem constitui SCP e o sócio participante contribui com serviços, tá? Já tem um histórico considerável na jurisprudência administrativa de que o tribunal e a Receita Federal e os tribunais, eles não aceitam o sócio, o culto, né, o sócio participante, contribuir com serviços. Vamos lá. Então veja, até para depois eu explicar aqui o que aconteceu especificamente nesse caso, deixa eu só dar uma breve explicação aqui com relação à sociedade em conta de participação. Veja, gente, não existe nenhuma ilegalidade por si só na constituição da SCP, tá? A SCP ela é prevista no Código Civil, né, lá nos artigos, até anotei aqui, 991 e seguintes, né? Esse é um instrumento societário legítimo e previsto no Código Civil e, via de regra, ele une um sócio participante, que é um sócio investidor, e um sócio ostensivo, que é aquele que vai executar, que vai agir, que vai atuar no empreendimento. Né? O sócio oculto normalmente é um sócio de capital, o risco dele é o capital, e ele investe esperando auferir lucros do resultado daquele empreendimento. Né? E aí qual que é a vantagem do sócio oculto, né, que é um sócio investidor? É que ele não é quem responde perante terceiros junto à sociedade. Né? A responsabilidade perante terceiros fica com o sócio ostensivo. Então, a SCP ela foi instituída com a finalidade de viabilizar investimentos, né, de sócios investidores, onde a responsabilidade ficasse com o sócio ostensivo, que é quem atua no empreendimento. O que aconteceu aqui nesse caso das sociedades de conta de participação com médicos, que o tribunal não aceitou? Ele falou o seguinte: restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se, na verdade, em remuneração por serviços prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização. Então o médico estava declarando um dividendo da SCP e a Receita Federal foi lá e falou, olha, você contribuiu com o serviço na SCP e o seu rendimento é como se fosse um prolabore, um rendimento tributável. Né? O Código Civil, né, quando a gente olha lá, né, veja, o entendimento é que ele não permite que a contribuição do sócio oculto, né, do sócio participante de uma SCP, seja a prestação de serviço, pessoal e direta. Né? Esse sócio ele deveria contribuir com capital, com estrutura, com risco no negócio, né, não com o próprio trabalho remunerado por produção. Então isso foi o que o CARF não aceitou. E, veja gente, grave, hein? Aplicaram multa qualificada, que antes era de 150%, né? Depois houve uma alteração da regra e hoje em dia, né, a primeira autuação aí é de 100% a multa, mas mesmo assim muito grave. Isso vira uma bomba. Então, se você é médico, vou concluir o vídeo aqui, se você é médico, está numa estrutura como essa, reconsidere, tá? Revise, avalie e revise, porque você está num risco muito perigoso.
né? Um risco elevado. Quem quiser uma assessoria, uma análise do ponto de vista societário e tributário com relação a como se estruturar, como corrigir, como ajustar, né, a questão dos médicos, aí, da sociedade médica, pode falar comigo. Meu WhatsApp sempre fica aqui no início da descrição do vídeo. A gente avalia o seu caso e presta uma assessoria. Eu sou Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Peço para vocês curtirem o vídeo, se inscrevam no canal. Um abraço a todos.